na marca do pênalti e mandou para fora. Fala, Marcinho. Exatamente, nossa equipe fez um bom jogo, começamos bem o jogo, começamos forte, do jeito que a gente vem treinando, do jeito que a gente vem fazendo os jogos, marcando em cima. A gente teve bastante oportunidade de abrir o placar, não abrimos o placar. Fui infeliz ali numa bola que era pra gente empatar o jogo. Peguei mão na bola e errei o gol, assumo a responsabilidade ali nesse lance. Eu, como o articulador do time, com essa liderança, poderia ter feito melhor, mas não aconteceu. Fico triste pelo resultado. Se você olhar o resultado de 2-0, não é o que a gente apresentou hoje. A gente teve bastante chance de fazer o gol, não conseguimos fazer. A gente sabe da qualidade que a equipe do Vasco, mas é levantar a cabeça, a gente está no caminho certo. A gente vem fazendo bons jogos, vem tendo a oportunidade de fazer os gols. Temos que caprichar um pouquinho mais nessa finalização. Então levantar a cabeça que a gente está no caminho certo. Não é porque a gente perdeu 2-0 aqui, está tudo errado. A gente tem muito campeonato pela frente, a Série C agora. E fazer um bom jogo agora nessa próxima partida. Descansar e para a gente ir forte lá contra o Vasco 2-0. É um resultado que dá para reverter, não está nada ganho. Então é descansar e focar para a próxima partida. Você falou que não tem nada errado, a torcida reconheceu e aplaudiu aqui na saída da equipe. O que isso representa para vocês? Parte da torcida, na verdade, né? Vou até mostrar um pouco de como tá nas redes sociais. Boa parte da torcida do Paysandu tá chateada com esse placar. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Inclusive, já deixa aí, pessoal, a curtida, a inscrição, compartilha esse conteúdo. Quem puder dar uma hypada aí para ajudar. Esse é o nosso canal secundário, né? Vamos dizer assim, justamente para a gente poder cada vez mais ir distribuindo, né, bons conteúdos aí para vocês. Então vamos continuar com a entrevista do Marcinho. Eu vou falar também aqui sobre o jogo, o que eu penso aí sobre esse resultado na Copa do Brasil. Exatamente, a torcida vem nos ajudando, todos os jogos comparece, faz a festa, nos ajuda, nos apoia do começo ao fim do jogo. Então a gente tá devendo, porque a gente está tendo a oportunidade de finalizar melhor, de ganhar os jogos. Não estamos conseguindo. É parar um pouco para pensar e trabalhar mais para que a gente possa conseguir os resultados positivos, concluindo essas oportunidades que a gente está em gol. E a jogada que o Marcinho se refere, ele errou um gol em um momento muito crucial na partida. Porque foi assim, o primeiro tempo, o Paysandu e o Vasco fizeram um jogo muito aberto. Um jogo onde um tinha oportunidade, o outro tinha oportunidade. O Paysandu teve ali vários chutes perigosos, né, para o gol. Com o Castro, por exemplo, foi um deles. O Ítalo, que o goleiro espalmou, e o Rinkel teve a oportunidade ali. Eu não sei se o zagueiro do Vasco encostou nela, fazendo com que ele furasse, né, aquela bola. O torcedor do Paysandu que acompanha a partida vai saber qual é o lance que eu estou falando. Postei também nas minhas redes sociais, lá nos meus stories. Ele fura, né, literalmente. Eu pensei que ele ia afundar, né, ali tudo. Ia fazer o gol, né, e o Papão sairia à frente do placar. Então o primeiro tempo foi um primeiro tempo, se a gente fosse definir quem merecia ter saído vitorioso no primeiro tempo, facilmente a gente daria essa premiação, vamos dizer assim, para o time do Paysandu. Já o segundo tempo, o Vasco já veio, né, melhor ali na partida, de fato. Aí eu não sei se o time do Paysandu cansou, caiu o ímpeto ali totalmente ali físico do time, e aí foi quando o Vasco foi ganhando território e acabou marcando o gol ali com o Spinelli, mas quando estava 1-0 o jogo, o Marcinho teve assim a grande oportunidade de fazer com que o Paysandu voltasse para a partida, que é justamente o lance que ele comenta e chama, né, a responsabilidade ali, que é esse lance aí, ó. Uma jogada, inclusive, muito bem trabalhada pelo time do Paysandu, né? Ó, em momento algum, o time vai trocando ali, ó, passes. Ó, acho que é o Juninho ali, né? Ganha, tinha acabado de entrar. Ele entrou no lugar do Ítalo. Ó. Aí, ó, aqui, ó. Olha o Marcinho aqui. Se você reparar, o Marcinho tá aqui na entrada da área, né? Toda a marcação envolvida ali na bola, na marcação, inclusive o segundo pau ali mal marcado, né? Mas aí o toque vem pra trás. Aí você pensa assim, né? O Marcinho com sua categoria vai arrebentar, vai fazer o gol. Olha o que ela aponta. Olha isso. Ele assim, ele isola, né? Ele isola, ficou feio mesmo. Porque é igual ele mesmo falou, ele é aquele jogador que a gente espera o quê? Algo diferente, né? Com a bola nos pés. Um nome que é muito falado, né? Aquele jogador com perfume. Meu amigo Danilo Dias fala muito sobre esse perfume. É aquele jogador que
ele tem a responsabilidade de ditar o ritmo do jogo. Aquele jogador que chama a responsabilidade. Então, quando o torcedor vê uma bola, naquele momento do lance ali, vindo aos pés dele ali, pensa o seguinte: agora vai. Agora a gente volta pro jogo. Agora o Marcinho vai afundar ali, vai fazer o gol. Aí ele vai e apronta uma dessa. Aí o Vasco já estava melhor na partida, foi só uma questão de tempo ali pro Vasco conseguir e marcar o segundo gol com o Spinelli novamente, né? Os 2 gols da partida foram marcados por ele. O Vasco chega até o terceiro gol, mas aí o VAR invalidou, na minha opinião, invalidado corretamente. Acho que por mais que tenha ali o puxa-puxa, a mão ali do atacante do Vasco puxa o zagueiro ali do Paysandu e derruba ele. O Nuno vai e marca o gol, mas aí o juizão foi no VAR e o VAR foi e anulou o gol. Já a torcida do Paysandu tá muito na bronca. É pra tanto? O que vocês me dizem? Né? Um time que vem se reestruturando, um time que foi campeão paraense, um time que, por mais que tenha os 2 empates ali na Série C, claro que dava para ter vencido ali, mas a gente tá falando de um Barra que não é um time bobo, né? Um Barra que inclusive deu trabalho pro Corinthians, agora na Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que tá um pouco demais as críticas, né? Eu tava dando uma olhada aqui nas redes sociais, a gente não pode pegar um jogo desse da Copa do Brasil. Esse jogo não pode servir, acho que a palavra correta é essa, para desgastar o momento do Paysandu. Eu acho que é um momento de paciência que a torcida precisa ter nessa reconstrução. A gente sabe principalmente ali aquela coluna vertebral ali com Castro, com o Pedro Henrique, com o Ítalo e com o Marcinho, né? Elas precisam sim, nesse momento, nesse ano de 2026, até para torcer para as coisas darem certo, estarem ali bem blindadas e, pelo contrário, né, a gente colocar energia positiva que vai dar certo. Acho que resultados como esse, como o Vasco, é um resultado normal. A gente está falando de um time que está na Série A, um time bem estruturado, por mais que tenha aquela sensação, poxa, mas dava no primeiro tempo. Dava, mas é jogo que a responsabilidade é deles. A responsabilidade, eu sou torcedor do Goiás, a responsabilidade não é o Goiás, por exemplo, vencer o Cruzeiro. A pressão é do Cruzeiro, né? Claro que tem muito a ver, às vezes, com a forma que perde. Então eu acredito que o Paysandu fez um jogo ok, né? Principalmente o primeiro tempo foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo, a gente está falando de times que tendem a ser letais, diferente dos adversários comuns da Série C. Então, um time de Série A ele tende a ser um pouco mais letal, um pouco não, muito mais letal do que um adversário de Série C, que foi justamente o que aconteceu, né? O Vasco entrou melhor, entrou mais ligado no segundo tempo e fez o resultado. Então, se a gente for dar uma olhada, tem uma cobrança, por exemplo, pro Marcinho, tem uma cobrança ou outra ali para outro atleta, mas eu tô lendo aqui inclusive um aqui, ó, partida horrível do Marcinho. Meu Deus, não adianta nada tu fazer um primeiro tempo perfeito e no segundo tempo sendo medíocre. Temos que contratar o quanto antes, se vocês quiserem um acesso, porque é uma tristeza olhar para esse banco de reservas. Vamos contratar, meu presidente, Série C ano todo. Temos só 11 jogadores, quando mexe, time não rende. Isso aí eu concordo. Acho que quando começa a fazer as mexidas, o time do Paysandu, que já vinha caindo, né, no segundo tempo, mas quando começam as mexidas, a caída é mais brusca ainda. Então, concordo com o torcedor, precisa ter sim 2, 3 contratações e mais pontuais para fazer a composição do tal elenco, né? Não adianta só ter o time, precisa sim ter o elenco. Mas, né, muita calma nessa hora, muita calma na cobrança, é o meu entendimento. Eu acho que 2026 precisa ser esse ano de reestruturação, onde time, torcida, diretoria precisa ao máximo e se esforçarem, porque a gente sabe que futebol, muitas das vezes, a emoção, né, que comanda aqui dentro, né, mas a gente precisa ao máximo tentar buscar esse equilíbrio. Os maus resultados vão vir, mas a gente precisa saber e até saber a forma de cobrar, né? Vamos lembrar que o time está passando por uma reestruturação e não pode um resultado como esse, como o Vasco, por exemplo, ser trazido aí internamente para um desgaste para o que vem acontecendo. Assim como o 7-0, que eu sei que foi dolorido, né? Mas ali houve um erro de medida ali, né? O equilíbrio era cobrar a gestão. E foi, né, o que foi feito e tal. Foi um excesso de jogadores que não deveria ter ido para o jogo. Então é mais nesse sentido, mas o jogo aí 2-0 para o Vasco. Foi isso, um primeiro tempo do Paysandu, um segundo tempo
do Vasco e o Vasco aproveitou melhor as oportunidades. E você, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, quer apoiar nosso conteúdo de alguma forma. Aqui do meu lado tem o nosso QR Code, a partir de R$1, você dar uma força aí para o nosso trabalho. Daqui tá a minha torcida para o Paysandu voltar para a Série B e a gente vai acompanhar esse ano aí do Papão. Tamo junto e até o próximo vídeo.